Se você perguntar aos materialistas o que acontece depois da morte, os materialistas vão dizer que depois da morte não tem mais nada. Depois da morte acabou. Para os materialistas, depois da morte não existe mais nada. E esses materialistas do nosso tempo se assemelham com os epicureus e os estoicos da época do apóstolo Paulo, que eram dois grupos filosóficos que um acreditava que o homem que nasceu torto não tem como consertar. E o homem que nasceu torto não tem como se endireitar. Aí Paulo vem pregando, tem como se endireitar sim, tem como mudar de vida sim, tem como largar o pecado sim, tem como morrer salvo em Cristo Jesus sim. Aí os estoicos diziam: comemos e beberemos, porque amanhã morreremos, e depois de mortos, acabou, não tem mais nada depois da morte. Essa era a visão materialista dos estoicos. Só que Paulo falou assim: comeremos e beberemos, porque amanhã morreremos? Coisa nenhuma. Depois daqui segue-se a juízo. Depois daqui continua, porque Paulo estava dizendo que depois daqui continua, porque o corpo não sobrevive sem a alma, mas a alma sobrevive sem o corpo. O corpo, a Bíblia diz que não sobrevive, porque depois que a alma sai, alguém vai dizer: fulano morreu, ciclano morreu, porque a alma saiu do corpo e voltou para o seu lugar de origem, para estar com Deus ou sem Deus. E aí, alguém vai dizer acertadamente que a gente não é um corpo que possui uma alma, mas uma alma que possui um corpo. Por quê, pastor? Alguém diz isso? Simples, porque depois que morre, o corpo volta para o pó, mas a alma sobrevive à morte física. E o meu alerta nessa noite para a tua vida é esse aqui, ó. O problema não é a primeira morte que a gente enfrenta. O problema é a segunda morte que nós vamos ter que enfrentar. A primeira morte é a separação do corpo e da alma, mas a segunda morte é depois do julgamento final, onde aqueles que não acreditaram em Jesus serão mortos para sempre. A segunda morte, mas a segunda morte não pega crente. A segunda morte não vai conseguir tocar na igreja. Prova, pastor, eu provo. Por isso que Paulo disse em 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 53 em diante. Aí ele diz: porque é necessário. Não chore quando Hamilton morrer, porque é necessário. Não chore quando um cristão morrer, porque é necessário. Não se desvie quando um homem de Deus morrer, uma mulher de Deus morrer, porque é necessário. Não culpe a Deus quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus morrer, porque é necessário. Convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isso aqui que é mortal, Paulo disse em 1 Coríntios 15, se revista de imortalidade.
imortalidade. E quando isso que é incorruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso aqui, o corpo que é mortal, se revestir de imortalidade, vai se cumprir uma palavra na tua vida. A primeira morte pode até te pegar, mas a segunda morte, que é a morte eterna, não vai conseguir tocar uma unha na igreja, porque Paulo disse: tragada foi a morte pela vitória de Jesus Cristo.